O Jogo das Sombras. Paulo Oliveira, 42 anos, arquiteto de sucesso em São Paulo, tinha o hábito de acordar às 5h30 para correr no Parque Ibirapuera antes do nascer do sol. Era um ritual que o mantinha são. O cheiro de terra molhada, o barulho dos pés no asfalto úmido, a sensação de que por algumas horas, o mundo pertencia só a ele. Mas naquela manhã de aniversário de casamento, 10 anos com Clara, algo estava diferente. Não era a chuva fina que caía, nem o cansaço acumulado das noites em claro ajustando o projeto de um prédio em Moema. Era a empregada, Dona Maria. Sempre pontual, sempre silenciosa, naquela manhã ela apareceu na cozinha antes mesmo de Paulo voltar do parque, com um café pronto e um sorriso que não chegava aos olhos. Bom dia, Dr. Paulo. Parabéns pelo aniversário de casamento, disse enquanto passava um pano no balcão com movimentos mecânicos. Paulo agradeceu distraído, mas algo no tom dela o incomodou. Era como se as palavras tivessem sido ensaiadas. Clara, sua esposa, era advogada corporativa, uma mulher de fala mansa e olhares penetrantes. Filha única de Dona Lúcia, uma viúva rica e controladora que morava em um apartamento luxuoso na Oscar Freire, ela tinha um jeito de fazer Paulo se sentir, ao mesmo tempo, amado e vigiado. Dona Lúcia nunca escondeu o desdém pelo genro. Arquiteto é bonito, mas não enche barriga de criancinha, costumava dizer, mesmo eles não tendo filhos. Naquela noite, o jantar de aniversário seria em um restaurante italiano na Vila Madalena, reservado por Clara. Paulo chegou em casa mais cedo para se arrumar, mas encontrou Dona Maria no quarto, arrumando suas gravatas com uma meticulosidade suspeita. A senhora não precisa fazer isso, Maria, disse, tirando a gravata azul marinho das mãos dela. É que a Dona Clara pediu para eu deixar tudo direitinho, doutor. Ela quer que o senhor fique bonito hoje, respondeu baixando os olhos. Paulo notou que os dedos dela tremiam. O jantar transcorreu bem, até que Clara foi ao banheiro e Dona Lúcia, sentada à mesa com um sorriso afiado, serviu-se de mais vinho. Paulo, você sabe que eu sempre quis o melhor para minha filha. Começou girando o cálice entre os dedos. E você bem, você é um bom marido. Mas bom não basta. O que a senhora quer dizer? Paulo sentia o suor frio escorrendo pelas costas. Quero dizer que Clara merece um homem que não passe noites no escritório, que não tenha segredos. Ela fez uma pausa. Ou será que tenho que te lembrar daquela garota da construtora? A loira, como era o nome dela? Ah, sim, Fernanda. Paulo congelou. Fernanda era uma estagiária que trabalhou com ele há 2 anos. Nada tinha acontecido, mas Dona Lúcia falava como se tivesse provas. A senhora está me espionando? Sua voz saía estrangulada. Dona Lúcia riu, um som seco. Espionar é feio, Paulo. Eu só me informo. E você deveria agradecer. Graças a mim, sua pequena traição nunca chegou aos ouvidos da Clara. O sangue de Paulo fervia. Ele sabia que Dona Lúcia tinha informantes, a própria empregada talvez, mas ouvir aquilo era como levar um soco no estômago. Se a senhora acha que pode comprar a lealdade das pessoas, está muito enganada, disse, empurrando a cadeira para trás. Comprar? Dona Lúcia tomou outro gole de vinho. Paulo, o dinheiro não compra lealdade. Compra silêncio. E você deveria saber disso. Naquela noite, Paulo não dormiu. Ficou olhando para o teto, ouvindo a respiração tranquila de Clara ao seu lado. Às 3h da manhã, levantou-se e foi até a cozinha. Dona Maria dormia no quarto de empregada, mas a porta estava entreaberta. Dentro, sobre a comoda, havia um envelope branco com seu nome. Dentro, fotos. Ele e Fernanda em um almoço de trabalho. Ele rindo com uma colega em um bar. Anotações de datas, horários, lugares. E no fundo, um cheque nominal a Dona Maria assinado por Dona Lúcia no valor de R$ 20.000. Pela dedicação e descrição. L. Paulo sentou-se no chão, as mãos tremendo. Não era apenas espionagem. Era um jogo. Um jogo em que ele era presa e nem sabia as regras. No dia seguinte, Paulo chegou cedo em casa. Dona Maria estava na sala, passando pano no móvel. Doutor Paulo, o senhor está bem? Perguntou, assustada ao vê-lo entrar sem comprimar. Maria, quanto tempo você trabalha para Dona Lúcia? Perguntou, direto. Ela baixou a cabeça. Desde que comecei aqui, doutor. Ela me ajuda. Minha filha está doente, precisa de remédio caro. Eu não tinha escolha. Paulo sentiu uma pontada de pena. Mas a raiva era maior. E o que mais você contou para ela? Tudo, doutor. Tudo que o senhor e a Dona Clara falam, tudo que o senhor faz. Até as vezes que o senhor chora no banheiro depois de brigar com ela. Aquilo doeu mais do que qualquer traição. Ele não era apenas vigiado. Era dissecado. Paulo não confrontou Clara. Não confrontou Dona Lúcia.
Em vez disso, fez algo que ninguém esperava. Naquela noite, enquanto todas dormiam, ele pegou uma mala, colocou algumas roupas, seu passaporte e todo o dinheiro que tinha guardado. Deixou uma carta para Clara sobre a mesa da cozinha. Clara, eu te amo. Mas não posso mais viver numa gaiola, mesmo que seja dourada. Não vou deixar que sua mãe me destrua, nem a você. Um dia, quando você estiver pronta para ser livre, também me procure. Estarei esperando. Paulo. E então, sem olhar para trás, Paulo saiu do apartamento, desceu as escadas, evitando o elevador, onde poderia ser visto pelas câmeras, e pegou um táxi para o aeroporto. Ele não foi para outro país. Não foi para outra cidade. Foi para o interior de Minas, para uma pequena casa que comprara anos antes, em segredo, sob o nome de um amigo. Um lugar onde ninguém o conhecia. Onde ele poderia finalmente respirar. Um ano depois, Clara bateu à porta da casa simples, de paredes brancas, no meio de um pomar de jabuticabeiras. Quando Paulo abriu, ela estava com os olhos inchados, as mãos vazias. Você veio, disse ele sem surpresa. Mamãe morreu. Clara engoliu em seco. Câncer? Rápido. Paulo não sentiu alegria. Não sentiu vingança. Apenas um peso imenso se desprendendo de seu peito. E você? Perguntou. Eu não aguento mais, Paulo. Não aguento ser a filha dela. Não aguento ser a esposa que você deixou para trás. Não aguento ser quem ela queria que eu fosse. Ele a olhou por um longo tempo. Depois, deu um passo para o lado. Entra. A casa é pequena, mas o café é bom. Clara entrou. E, pela primeira vez em anos, chorou sem se importar com quem via. Paulo não a abraçou. Ainda não. Mas fechou a porta atrás dela, devagar, como quem fecha um ciclo para abrir outro. E do lado de fora, as jabuticabeiras balançavam ao vento, testemunhas silenciosas de um recomeço que ninguém, nem mesmo Dona Lúcia, poderia controlar. O cheiro do café queimado. A xícara tremia entre os dedos de Clara. Não pelo peso, mas pela memória. O mesmo barulho de porcelana batendo nos dentes, o mesmo gosto amargo demorando na garganta. Só que dessa vez não havia ordens para sorrir, nem olhares de reprovação quando ela deixava escapar um suspiro. Paulo serviu-se em silêncio, as costas curvadas como se carregasse algo mais pesado que a chaleira. Você ainda toma com 3 colheres? Perguntou ele, sem virar o rosto. Ela não respondeu. O açúcar, há anos, tinha perdido o sentido. Mas quando a xícara deslizou até suas mãos, Clara viu que ele já havia adoçado. Do jeito que ela gostava. Do jeito que eles gostavam. A casa de praia ainda existe. Paulo quebrou o silêncio, apanhando um pano para enxugar o balcão. Ou existia. Não sei se resistiu às tempestades do ano passado. Clara sentiu o peito apertar. Aquela casa não era apenas madeira e sal. Era o lugar onde ela tinha aprendido a nadar sozinha, onde Paulo lhe ensinou a pescar com linha e anzol, onde Dona Lúcia nunca pisou, porque a areia suja os sapatos de verniz. Era o único pedaço de liberdade que tinham tido. Por que você nunca voltou lá? A voz saía arranhada, como se ela tivesse engolido caco de vidro. Paulo largou o pano. Os nós dos dedos branquearam. Porque eu não merecia. O vento uivou lá fora, sacudindo as jabuticabeiras. Clara lembrou-se das noites em que criança, fingia que os galhos eram braços de gigantes adormecidos, protegendo-a. Agora, aqueles mesmos galhos pareciam garras arranhando a janela. Eu te odeio, ela disse, baixinho. Mas odeio mais ainda não ter odiado você antes. Paulo não se defendeu. Não pediu perdão. Apenas assentiu, como se aquelas palavras fossem a última peça de um quebra-cabeça que ele vinha montando sozinho há décadas. Tem uma carta na gaveta da mesa de cabeceira, ele murmurou. Não é minha. É do seu pai. Clara congelou. O nome pai era um fantasma naquela casa, uma sombra que Dona Lúcia havia apagado com tanto empenho que ela chegará a duvidar que ele tivesse existido. Mas ali estava, a prova, escondida como um segredo vergonhoso. Por que você guardou? Porque ele pediu. E porque Paulo passou a mão pelo rosto, como se quisesse apagar algo escrito nele. Porque eu também precisava acreditar que alguém, em algum lugar, ainda se importava conosco. Clara não tocou na carta. Ainda não. Em vez disso, olhou pela janela, onde as jabuticabeiras agora deixavam cair frutas maduras no chão, esmagadas pelo próprio peso. Como promessas. Como pessoas. E se a gente for até a praia amanhã? Ela perguntou sem saber por quê. Paulo não sorriu. Mas quando seus olhos encontraram os dela, Clara viu algo que não via há muito tempo. Não era esperança. Era algo mais perigoso. Era possibilidade. Do lado de fora, o vento levou embora as frutas caídas. E pela primeira vez em anos, o silêncio entre eles não doeu. Capítulo 7. O que o mar não leva. A praia não era a mesma.
A areia, antes dourada e macia como farinha, agora estava salpicada de conchas quebradas e pedaços de isopor que o mar cuspira após as tempestades. Clara pisou descalça, sentindo o frio úmido subir pelas pernas. Não era um lugar para curar nada. Era um lugar para lembrar que algumas coisas não se consertam, só se enterram. Paulo carregava uma sacola de pano surrada, daquelas que se usava para comprar pão quando o mundo ainda acreditava em rotinas. Dentro, além da carta, havia uma garrafa de cachaça barata e 2 copos de plástico amassados nas bordas. Ele não tinha falado nada quando Clara sugeriu vir, apenas assentiu, como se já soubesse que aquele era o único destino possível para o que vinham carregando. A gente poderia ter queimado, ela disse, observando as ondas baterem com raiva nos rochedos. Fogo chama a atenção. Ele sentou numa pedra plana, onde a maré não chegava. E a gente não precisa de mais olhares. Clara não respondeu. Sabia que ele não falava só dos vizinhos. A carta estava amarelada nas pontas, o papel tão fino que a tinta do outro lado transparecia como veias. Ela segurou pelos cantos como se fosse explodir. Não era o conteúdo que a assustava, era a assinatura. Um nome que não deveria estar ali. Um nome que, se pronunciado em voz alta, poderia desmoronar o pouco que ainda o sustentava. Você leu? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Paulo tomou um gole direto da garrafa, sem se dar ao trabalho de usar os copos. O líquido queimou sua garganta, mas ele não pestanejou. 3 vezes. Na primeira, chorei. Na segunda, fui até a farmácia comprar veneno para rato. Na terceira, ele encolheu os ombros. Na terceira, percebi que a gente já estava morto há tempo. Clara não tinha forças para rir daquilo. Em vez disso, desdobrou a folha com cuidado, como se fosse um mapa para um lugar que não queria visitar. Se vocês estão lendo isso, é porque eu não consegui voltar. Não por falta de vontade, mas porque algumas dívidas não se pagam com dinheiro. Cuidem um do outro. E se puderem, queimem essa merda. Não quero que ninguém saiba que eu fui covarde até o fim. Não havia despedida. Não havia eu amo vocês. Só aquilo. Só o peso de uma verdade que eles já conheciam, mas que escrita a tinta, ganhava contornos de faca. Ele não era covarde, Clara murmurou mais para si mesma. Não. Paulo tirou a garrafa da boca, os lábios brilhando com o álcool. Ele só não aguentou carregar a gente também. O vento uivou, como se estivesse de acordo. Clara deixou a carta cair na areia. O papel se encheu de grãos, como se a terra quisesse reclamá-lo de volta. E agora? Paulo olhou para o horizonte, onde o sol começava a afundar, pintando tudo de um laranja sujo. Agora a gente faz o que sempre fez. Sobrevive. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eles sabiam que a sobrevivência não era um prêmio. Era uma punição. Clara pegou um dos copos amassados e o encheu até a metade. O líquido ardia antes mesmo de tocar seus lábios. A gente poderia ter ido embora, ela disse, sem convicção. Pra onde? Paulo riu, um som seco, sem alegria. Não existe lugar suficiente longe para apagar o que a gente sabe. Ela não argumentou. Porque ele estava certo. Porque, no fundo, ambos sabiam que não era a distância que os prendia ali. Era a culpa. Era o fato de que se tivessem feito qualquer coisa diferente naquela noite, há 3 anos, talvez o nome na carta não estivesse escrito no passado. Uma onda maior quebrou perto dos seus pés, molhando a barra da calça de Clara. Ela não se moveu. A gente começou, mas não terminou. Não havia nada que pudessem fazer. Não havia perdão a ser pedido, nem justiça a ser feita. Só restava o mar, indiferente, engolindo tudo o que caía em suas mãos. Paulo pegou a carta, amassou-a em uma bola apertada e a jogou para longe, na direção das ondas. O papel voou leve, antes de ser puxado pela correnteza. Adeus, seu filho da puta, ele sussurrou. Clara não perguntou se ele falava para o mar, para o morto ou para si mesmo. Quando a noite caiu, eles ainda estavam ali, sentados na pedra fria, passando a garrafa de um para o outro, enquanto o mundo ao redor continuava girando, como sempre fizera, sem se importar com o que deixava para trás. O silêncio entre eles era uma coisa viva. Não o tipo que preenche, mas o que corrói. Clara sentia o peso da garrafa na palma da mão, o vidro gelado marcando linhas na pele. Cada gole queimava menos do que a memória daqueles olhos, os dele, não do morto, mas do menino que um dia havia sido Paulo. O mesmo que aos 12 anos, roubaram um pacote de balas para ela e mentira descaradamente quando a mãe perguntou de onde tinha tirado o dinheiro. Ganhei num jogo de botão, ele dissera com a boca ainda suja de açúcar. Agora, o gosto amargo no fundo da garganta não era só da cachaça. Você lembra daqueles peixes que a gente via no cais? Ela perguntou, de repente. Não era uma pergunta de verdade.
Era uma âncora, jogada no vazio para ver se ainda havia algo ali em que se agarrar. Paulo não respondeu. Mas seus dedos que brincavam com a areia úmida pararam. Eles tinham sido crianças quando o porto ainda cheirava a sal e esperança. Antes das dragas, antes dos contêineres enferrujados, antes das promessas que se dissolviam como espuma. Clara se lembrou do dia em que ele havia mergulhado para pegar uma moeda que brilhava no fundo, emergindo com as mãos vazias e um corte no joelho. Mostrou que não valia nada, ele dissera, rindo enquanto o sangue escorria. Ela nunca soube se ele mentia. A gente poderia ter ido embora, ela murmurou, desta vez sem medo de não terminar a frase. O vento levou as palavras. Ou talvez fosse Paulo quem as ignorava. Ele se levantou, as pernas trêmulas, e caminhou até a beira da água. Não para entrar, mas para ficar ali, onde as ondas lambiam seus sapatos gastos. Clara observou a linha tensa de seus ombros, a maneira como ele segurou a respiração quando uma onda mais forte subiu até os tornozelos. Não tem, poderia, ele disse, finalmente. Só tem o que a gente fez, e o que a gente não fez. Ela queria gritar que não era justo, que não era assim que as coisas deviam terminar, que eles mereciam. O quê? Uma segunda chance? Um final diferente? Mas a vida não era um romance barato, e o mar não devolvia o que tomava. Paulo se ajoelhou na areia e cavou com as mãos, como se procurasse algo enterrado. Clara não perguntou o que era. Talvez ele mesmo não soubesse. Quando ele se levantou, segurou algo pequeno e brilhante entre os dedos. Uma concha quebrada ao meio com as bordas afiadas como facas. Lembra quando a gente achava que essas coisas eram tesouros? Ele a jogou para Clara, que a pegou no ar, sentindo o corte minúsculo na palma. A gente enchia os bolsos delas como se fossem provas de algo. E eram, ela respondeu, apertando a concha até sentir a dor. Prova de que a gente esteve aqui. Paulo riu, um som seco, sem alegria. Estar aqui não é o suficiente, Clara. Ela sabia disso. Sempre soubera. A garrafa estava vazia quando ele a pegou pela última vez. Em vez de jogá-la ao mar, Paulo a segurou contra a luz da lua, observando como o vidro distorcia o brilho prateado. A gente poderia queimar tudo, ele disse baixo. As cartas, as roupas, as mentiras que a gente contou para si mesmo. Clara não respondeu. Mas quando ele acendeu o isqueiro, o mesmo que usava para fumar, que sempre falhava na primeira tentativa, ela não impediu. O fogo pegou rápido. Primeiro nas pontas do papel, depois nas memórias. Eles assistiram as chamas dançarem, hipnotizados, enquanto o vento levava cinzas para o mar. Não era um adeus. Não era um começo. Era só o que restava quando não havia mais nada para dizer. O silêncio que sobrou. O cheiro de queimado grudou nas roupas deles como uma segunda pele. Clara passou os dedos pela cinza fria que se acumulava na areia, sentindo os grãos finos se misturarem à terra úmida. Não havia mais cartas, nem fotos, nem sequer a garrafa que por anos servirá de recipiente para promessas bêbadas e lágrimas secas. Só restava o peso de algo que não tinha nome. Paulo se afastou alguns passos, as mãos nos bolsos, como se carregasse algo que não podia soltar. O mar batia mais forte agora, como se soubesse que eles não voltariam. Ou talvez fosse só o vento, esse mesmo vento que levará embora as últimas palavras não ditas. Você vai embora amanhã, ele disse, sem olhar para ela. Não era uma pergunta. Clara não confirmou. Não negou. Em vez disso, pegou uma pedra lisa da beira da água e a girou entre os dedos, sentindo as arestas gastas pelo tempo. Havia algo reconfortante naquilo, a certeza de que algumas coisas se desgastavam até ficarem irreconhecíveis. Acho que a gente sempre soube que ia acabar assim, ela murmurou finalmente. Não com gritos, não com portas batendo. Só com a gente parando de fingir que ainda tinha algo para segurar. Ele riu, um som curto e sem humor, como se ela tivesse dito a piada mais triste do mundo. A pior parte é que eu ainda não sei se era amor ou só medo de ficar sozinho. Clara não respondeu. Porque a verdade, a que ela nunca tinha admitido nem para si mesma, era que às vezes as duas coisas eram a mesma. E que no fundo eles haviam se escolhido não pela luz que viam um no outro, mas pela escuridão que reconheciam. O fogo já se apagara. Só restavam manchas negras na areia como cicatrizes. Paulo se agachou e passou a mão sobre elas, como se pudesse apagar também a memória do que haviam queimado. A gente poderia ter sido diferente, ele disse, mais para o mar do que para ela. A gente foi diferente, Clara corrigiu suave. Só não foi o suficiente. E era isso. Não havia mais nada a dizer, nem a queimar, nem a guardar. Só o som das ondas, o frio da noite e a certeza de que, pela primeira vez em anos, eles não precisariam mais mentir. Paulo se levantou, sacudindo a areia das mãos. Não se despediu. Não a tocou.
Só começou a caminhar em direção ao carro estacionado na estrada de terra, os passos lentos, como se cada um deles custasse mais do que deveria. Clara ficou onde estava. Não o chamou. Não chorou. Quando o barulho do motor se perdeu na distância, ela finalmente solitou a pedra que segurava. Ouviu o ploc surdo ao afundar na água escura. Depois, virou as costas para o mar e seguiu pelo caminho oposto. Não havia pressa. Não havia destino. Só o alívio estranho de saber que, pela primeira vez em muito tempo, estava finalmente sozinha. E que, de alguma forma, isso era menos assustador do que continuar fingindo que não estava. O peso da verdade é leve. Clara caminhou até onde a estrada de terra se perdia entre os eucaliptos. Não olhou para trás, mas sabia que o mar ainda estava lá, engolindo a pedra como engolira tudo o que eles haviam sido, ou fingido ser. A areia grudava nos seus pés descalços, úmida e fria, como se a noite soubesse que algo havia morrido ali, silencioso como um peixe afogando-se em terra. No bolso, seus dedos encontraram o bilhete amassado que Paulo deixará no banco do carro, sem assinatura, sem despedida. A gente mentiu até para a gente mesmo. Não era uma acusação. Era um espelho quebrado no chão, e ela, pela primeira vez, não se cortou ao pisar nos cacos. Mais à frente, uma casa abandonada surgiu entre as árvores, janelas arrebentadas como olhos que não queriam mais ver. Clara entrou. O cheiro de mofo e madeira apodrecida era honesto. No canto, um colchão mofado, uma garrafa vazia, um isqueiro sem gás. Alguém também havia desistido ali, anos antes, e o mundo continuará girando. Ela se sentou no chão, costas contra a parede, e riu. Não era um riso de alegria, mas de reconhecimento. A solidão não era um castigo, era um quarto vazio onde finalmente cabia só ela, sem eco de vozes alheias, sem a sombra de um nós que nunca existira de verdade. Do lado de fora, um cachorro latiu 2 vezes. Depois, silenciou. Talvez tivesse encontrado algo melhor para farejar. Talvez tivesse desistido também. Clara fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, não precisou inventar um amanhã.